No Band Cidade de ontem à noite, também na primeira edição do jornal desta quarta-feira, nós mostramos uma reportagem sobre um projeto que autorizava a Prefeitura de Aparecida a realizar um empréstimo de mais de R$1 milhão para a modernização do sistema tributário do município e que foi aprovado pela Câmara Municipal sem nunca ter sido levado para a votação dos vereadores. E no mesmo dia, o projeto também foi sancionado pelo prefeito Hernaldo César Marcondes. Durante a produção da reportagem, a Prefeitura foi procurada para prestar esclarecimentos. Porém, a única informação que nos foi passada é de que a administração municipal não iria se manifestar para não se indispor com a Câmara ou atrapalhar a investigação, já que o caso foi levado por uma parlamentar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Ao contrário do que foi informado para a nossa produção ontem e hoje pela manhã, esta tarde a Assessoria de Comunicação de Aparecida esclareceu por meio de nota que, após tomar conhecimento do equívoco, o prefeito determinou a anulação da lei no dia 18 de dezembro do ano passado e que no dia seguinte comunicou à Câmara Municipal. Ainda segundo a nota, o empréstimo não foi realizado. O Brasil inteiro acompanhou hoje o julgamento do recurso do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Aqui na região, o assunto também ganhou as ruas e fez muita gente refletir sobre o futuro do país nas próximas eleições. Em São José dos Campos, a condenação de Lula, também em segunda instância, divide opiniões entre as lideranças. O Partido dos Trabalhadores defende a candidatura do ex-presidente a qualquer custo. Já o Movimento Brasil Livre pede o cumprimento da lei da ficha limpa, que torna condenados em segunda instância inelegíveis. Porto Alegre nunca esteve tão perto de São José dos Campos. Na TV, ao vivo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidia o futuro de Lula. Nas mãos dos 3 desembargadores, o recurso do ex-presidente contra a sentença de Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá. É um caso muito complexo, né? Porque ele não é um caso meramente técnico. Tem um envolvimento político muito grande nisso, né? A Justiça está fazendo aí o trabalho dela. Acho esse o mais importante. Acho que todos os processos estão acontecendo de uma maneira bem democrática. A Justiça está fazendo a sua parte e, bom, a decisão final que cabe a eles, né? Eu acredito que, friamente, que eles vão tomar a decisão correta. Ele é uma pessoa bem... um papo muito bom. Ele é uma fera. Mas ele vai cair. Moro sustenta que Lula recebeu o triplex da construtora OAS como pagamento de propina da ordem de R$2.200.000. A empresa, segundo o juiz da Lava Jato, também bancou as reformas no imóvel para o ex-presidente, que nega ser o dono do apartamento e pede a suspeição de Sérgio Moro, que, segundo a defesa, agiu de forma parcial. Tem que ter justiça nesse país, né? E a minha opinião é que ele deve ser mesmo, né? Pagar por que ele fez, né? Porque está muita roubalheira no país. Eu acho que está tudo errado. A gente tem que começar a mudar alguma coisa. E essa é a oportunidade. Eu acho que ele é culpado, sim. Eu gostaria até que fosse preso, mas pelo que eu entendi, não sai preso de lá, não. Com a manutenção da sentença em segunda instância, o petista cai na lei da ficha limpa e fica impedido de disputar as eleições de outubro, embora caiba recurso na decisão. O líder do Movimento Brasil Livre na região considera a condenação histórica, desde que a pena seja cumprida. Se a condenação, a sentença do juiz Sérgio Moro for mantida, que o Lula possa, condenado, pagar pelos crimes que cometeu e não ser candidato, né? Nós não podemos impedir, se for a decisão da lei, que ele seja candidato. Entretanto, nós vamos pontuar todos esses casos de corrupção, todas as denúncias que pesam contra ele, afinal, além desse processo, tem outras denúncias que tramitam na Justiça. Então a gente vai tentar abrir os olhos da sociedade, daqueles que ainda confiam no ex-presidente Lula e defender as pautas corretas. Para o PT aqui de São José dos Campos, não é o resultado do julgamento que vai impedir Lula de ser candidato. O partido afirma que, enquanto houver possibilidade de recursos, vai lutar na justiça para garantir ao ex-presidente o direito de disputar de novo o Palácio do Planalto. O PT ele vai utilizar de todos os recursos possíveis, tanto no STJ quanto no STF, para garantir a candidatura do presidente. Não há plano B. O PT hoje discute
discute a candidatura do Lula. Nós vamos usar todos os recursos possíveis para isso. Apesar da condenação na Lava Jato do maior líder do partido, o presidente do PT de São José dos Campos garante que a legenda está recuperando a imagem. O PT ainda é o partido preferido da população, ele recuperou isso. No ano passado ele tinha 9% da preferência partidária, hoje ele está com aproximadamente 20%. Então tem uma recuperação da imagem do PT e a gente considera essa recuperação inclusive aqui em São José. Não creio que tudo isso seja, o que estão falando, seja só acusação. Algum fundo de verdade tem, né? Então eu espero que a justiça seja feita. São tudo um bando de ladrão. Olha o povo, água e luz só subindo, assistência médica nenhuma. O pobre está cada vez mais pobre. E se ele for se eleger, ainda é capaz de ganhar de novo. O povo é burro. Só posso dizer que é lamentável essa política nossa que nós brasileiros não merecemos, não, cara. Quem tem que mudar o Brasil é nós, brasileiros, a turma não ir para a urna e ninguém votar. Eu acho que devia definir logo já, porque a eleição está chegando aí, está batendo na porta, né? População revoltada. No julgamento que terminou pouco antes das 6 da noite, os desembargadores do TRF4 mantiveram por unanimidade a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula. E para falar sobre os desdobramentos jurídicos que essa condenação ainda pode ter, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Luiz Eduardo Moura. Muito boa noite, obrigada mais uma vez pela sua participação. Inicialmente, doutor, eu gostaria que o senhor avaliasse o julgamento do ponto de vista jurídico. O julgamento ele foi totalmente técnico. Aquela preocupação da sociedade e da comunidade jurídica com referência a julgamento político não existiu. Nela, o que foi feito? Foram buscar os ditames da lei, ou seja, foram se provar que esse processo não foi originado simplesmente através de uma delação premiada. Uma pessoa falou alguma coisa do Lula. Não, foram buscar as provas que ele cometeu o delito, que ele foi o autor do delito, que ele concorreu para a prática delituosa de todo esse mal que foi feito ao nosso país. Agora, com a confirmação, dessa condenação, o ex-presidente Lula cai na ficha limpa, na lei da ficha limpa. Mas não é tão fácil assim, ainda tem muito caminho a ser percorrido, tem muita brecha judicial ainda, que vai permitir até que o Lula chegue a poder se candidatar, doutor? Na realidade, a legislação da ficha limpa era prever que uma pessoa condenada por um órgão colegiado não possa ser candidato. Mas já existem várias teses no tribunal que essa condenação deveria ter o trânsito em julgado, ou seja, não caber mais recurso para essa situação ser imutável. O que vai acontecer, tendo em vista, inclusive, a defesa apresentada pelos advogados do Lula, elas previram várias preliminares para que eles pudessem recorrer tanto ao STJ e ao STF e, com isso, obter algum benefício legal para tentar manter o Lula candidato, nem que, ou seja, para manter ele com a cara na urna, sem a computação dos votos, mas tentar que ele seja candidato. Doutor, rapidamente aí para a gente encerrar, e a grande pergunta que todo mundo queria uma resposta: existe alguma possibilidade do ex-presidente ser preso em seguida? Existe o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu e passou a interpretar, a partir do momento da Lava Jato, que com a decisão de segundo grau já se iniciaria o cumprimento da pena, tendo em vista que já estaria comprovada a culpa por um órgão colegiado. Essa decisão ela foi proferida pelo Supremo com a deferência de um único voto. E hoje, inclusive, quem deu esse último voto, ele está querendo revê-lo, mudar de posição. O próprio ministro Gilmar Mendes, ele já diz que entende que para se prender alguém, tem que esperar o trânsito em julgado da decisão. Então, se isso ocorrer, essa mudança de parâmetro de entendimento, daí o Lula terá direito a realizar todos os recursos cabíveis para posteriormente ser preso. Tá certo, então, doutor. Mais uma vez aí, obrigada pela sua participação, e a gente vai continuar, então, acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos. Obrigado, doutor, pela participação aqui no Band Cidade. Boa tarde.
Vamos conferir agora como fica o tempo na região nesta quinta-feira. Os detalhes no mapa. São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, registra mínima de 14 e máxima de 26 graus amanhã. No Vale do Paraíba, os termômetros marcam mínima de 21 e máxima de 34 graus em Jacareí. Mesma máxima prevista em Tremembé e Cruzeiro. No litoral norte, mínima de 23 e máxima de 33 graus em Ubatuba e Ilhabela. Hoje fez 26 graus em Campos do Jordão. Nesta quinta-feira faz mínima de 15 e máxima de 27 graus na cidade. São José dos Campos marca mínima de 21 e máxima de 32 graus. De volta ao litoral, em Caraguatatuba, mínima prevista de 23 e máxima de 33 graus. Depois do intervalo, a Prefeitura de Taubaté inicia os reparos na cratera aberta pela chuva na Avenida Bandeirantes. E ainda o Burro da Central enfrenta o Penapolense daqui a pouquinho pelo Campeonato Paulista. Hora certa para vocês, 7 horas e 13 minutinhos. A gente está de volta em instantes.